está se tirando Jesus do centro do evangelho, do centro dos louvores, do centro das canções, do centro da pregação, e colocando o homem. Hoje em dia muitas pregações são de autoajuda, né? Só colocando ali o homem no centro, massageando o coração, o ego do homem, colocando o homem no centro. Isso é autoajuda, isso não é evangelho. O evangelho muitas vezes vai cortar, vai doer, vai até entristecer, mas tudo isso é para nos transformar, para nos moldar segundo os padrões de Deus, irmãos. Então existe o humanismo, isso é perigoso. O louvor, sempre falo com os jovens, né, converso com os jovens sobre o perigo de trazer louvores antropocêntricos. O que são louvores antropocêntricos? São louvores que se coloca o homem no centro, tira Deus do centro e se coloca o homem. Louvores de adoração é aqueles louvores que exaltam a Deus. Palavra de adoração são palavras que colocam Jesus no centro, não o homem. Então, da mesma maneira que a palavra está sendo distorcida, isso passa também para os louvores também. Porque às vezes nós podemos falar, então é só mudar a letra dos louvores. Não, tudo tem que começar aqui pelo púlpito. Porque o que se prega numa geração é o que se louva numa geração, né? A nova geração, é claro, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo que é diferente do mundo dos apóstolos. Mas ainda assim, a nova geração pode ter um entendimento correto, um ensino correto, né? E mesmo vivendo nessa sociedade que é cada vez mais corrupta, a palavra de Deus vai dizer que nós temos que brilhar como astros neste mundo que já está depravado. Então tem como os jovens ser cheios da unção, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, com o ensino correto e mantendo, né, a cultura. Deus, ele não é contra a cultura. Se a cultura não for aquela cultura pecaminosa, ele respeita todas as culturas. Porque a palavra de Deus fala que os salvos vão ser povos de todas as línguas, tribos e nações. Todas as culturas diferentes. Deus, ele respeita a cultura, desde que não seja uma cultura, né, depravada, uma cultura pecaminosa. Deus, ele não elimina a cultura do ser humano. Então tem como, né, os jovens ser cheios do poder de Deus também nos dias atuais, se mantendo ali, ó, na doutrina, no ensino bíblico. Então nós vivemos também nos dias de hoje os valores invertidos. Olha só o que a Bíblia vai dizer, Isaías 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, o livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz, irmãos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce Pedro, coloca o 20. Ele não pediu o 21, mas coloca o 21 aí também. Então está dizendo o seguinte, né? Ai daqueles que chamam o mal de bem, o bem de mal, o certo de errado, o errado de certo. Hoje em dia os irmãos podem observar. Às vezes, lá no Congresso querem criar leis contra a família, né? Para destruir família, para destruir as nossas crianças. Aí quando se levanta um homem de Deus, quando se levanta alguém contra essas coisas, né? Que fala, que luta contra essas coisas aí, as pessoas hoje em dia estão na moda de serem o quê? Canceladas, né? As pessoas são canceladas. Cadê a liberdade de expressão? Aí diz que existe liberdade de expressão. Cadê a liberdade de expressão? É o diabo querendo calar o povo de Deus, né? Como eu falei, a batalha universal hoje em dia é entre a verdade e a mentira. Quando muitos estão se levantando para falar a verdade, muitos já se levantam para calar aquela pessoa ali. Então olha só. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então aqui, se apoiar no próprio entendimento também, né? Não, isso aí que você está falando não tem nada a ver, eu que sei, a vida é minha. Não, irmãos, quem sabe é Jesus. E Jesus deixou a palavra dele aqui para nós seguirmos a palavra do Senhor. Então temos que ter cuidado com isso. Relativismo, humanismo, valores invertidos, que está tendo também nessa última hora e vai aumentar cada vez mais. Vamos continuar aqui. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência a doutrina de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Olha, sempre nós falamos aqui de unidade, né? E uma das coisas importantes também é nós nos fortalecermos nessa unidade doutrinária, ou seja, estarmos unidos no ensino verdadeiro, né? Em torno do ensino verdadeiro. Olha o que Jesus disse lá em João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade.
santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Unidos numa só fé, numa só crença. Irmãos, até hoje, nos dias de hoje, tem muito cristão que crê em horóscopo. Tem muito cristão que todos os dias ali está lendo. O que meu horóscopo diz? Como é que vai ser meu dia hoje? E o diabo é tão sujo que às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo ali, aí que as pessoas vão acreditar mais. Mas é o espírito do engano. Às vezes as pessoas, irmãos, ajoelham diante de uma imagem e recebem ali uma falsa cura. Aí fica acreditando que foi curada por causa da imagem. O espírito do engano. Eu não pedi aqui não, mas vamos abrir aqui. Abre aí, presbítero. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Olha só, irmãos. 2 Tessalonicenses, o presbítero vai ler para nós. 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, 9, irmãos. Nós estamos falando aqui do espírito do engano, né? Espírito do engano. 2 Tessalonicenses 2, 9. O presbítero vai estar lendo aí para nós. Tá, não tem problema não. Pode procurar aí tranquilo. 2 Tessalonicenses. E os irmãos, eu peço que os irmãos, eu sempre trouxe esse versículo aqui, né? Marque esse versículo, viu? Marque esse versículo, leiam depois. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Amém? 2, 9, pode ler. A esse cuja vinda é segundo e eficaz de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amém? Pode continuar lendo. Pode. Lê até o 12. E com todo o engano de injustiça, para que pereça, porque não receberá o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Então, olha só o que diz aí, né? Que o anticristo, aqui está falando do aparecimento do iníquo, ou seja, do anticristo. O anticristo ele vai surgir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira para os que perecem. Porque os que perecem, irmão, eles não, né, se apegaram ao amor da verdade. Antes eles se deleitaram com a injustiça, com a mentira. Ou seja, no lugar da verdade, eles preferiram ficar ali ouvindo mentiras. E aqui, ó, vou ler na minha tradução, versículo 11 vai dizer, ó, por isso Deus lhes enviará um espírito enganoso para que creiam na mentira. Olha, Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Aí de repente as pessoas falam, nossa, mas como é que Deus pode fazer isso? Vai enviar a operação do erro? Aí no versículo, onde, ó? A fim de que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então por que Deus permite isso? Porque Deus ele dá oportunidade, dá a chance de todos crerem na verdade, né? De todos ouvirem a verdade, aprender a verdade. Deus ele dá a chance, mas às vezes a pessoa não quer continuar no erro. A Bíblia fala claramente, imagem é pecado, a pessoa quer continuar na imagem. A Bíblia fala que esses espíritos adivinhadores, consultar mortos, essas coisas, tudo isso é abominável para Deus. E às vezes as pessoas ainda querem continuar no espírito do engano. Então Deus ele permite. Sabe o pior castigo que Deus pode nos dar? Às vezes nós pensamos, o pior castigo que Deus pode me dar é me colocar numa prova. Não, irmãos, isso aí é bênção. Quando Deus nos coloca numa prova, é bênção, que é para a gente sair aprovado. O pior castigo que Deus pode nos dar é nos entregar as nossas próprias paixões, nos entregar os nossos próprios entendimentos, nos entregar a nossa própria vontade. Quando Deus entrega o homem à sua própria vontade, pronto, irmão, já era, né? Porque enquanto o Espírito Santo está nessa terra, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que a Bíblia fala, o homem que é corrigido várias vezes, endurece o seu coração, ele será destruído de uma vez sem que haja cura. Então isso, guarda aqui. Então isso é o pior castigo de Deus para as nossas vidas, é Deus nos entregar o nosso próprio entendimento também, irmãos. Então temos que ter cuidado com esses espíritos enganadores, né? Vamos lá. Para o apóstolo Paulo, já li isso, né? Já li, deve ser portanto, já li tudo? Já, né? Então vamos para o tópico 2. Tópico 2, ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo em 1 Timóteo, Paulo, advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina.
Aqui a palavra para outra é héteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Então, desde o tempo do apóstolo Paulo, já existia aí os lobos cruéis, né? Que só queriam ali a lã das ovelhas. Olha o que a palavra vai dizer lá em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 até o 30, diz assim, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Aqui Paulo estava falando, irmãos, para os presbíteros daquela época, né? Para os bispos, pastores, porque tudo simbolizava a mesma coisa, mesma função ali. Então o apóstolo Paulo estava falando para eles, ó, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Irmãos, uma coisa interessante aqui, ó, só para uma curiosidade, né, nesse versículo aqui. Olha só, aqui tá tipo falando da Trindade, né? Aqui falou do Espírito Santo e falou de Deus também. Agora olha só que interessante, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Repare, ó, igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É interessante, né? Tem muitos que dizem que Jesus não é Deus. Mas espera aí, aqui está falando da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E quem foi que derramou sangue lá na cruz? Jesus, né? O Filho. E tem muitos que dizem que Jesus não é Deus. Esse versículo aqui já está provando que Jesus é Deus para a glória e honra do Senhor. Porque tem muitas doutrinas, irmãos, cristãs também, que pode confundir. Dizer que Jesus não é Deus e a Bíblia mostra que Jesus é Deus. Então pode passar, Pedro. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Imagina o coração do pastor, presbítero. O pastor ensina, se esforça para ensinar tudo certinho, mas ele sabe que quando ele partir, vai entrar dentro da igreja lobos devoradores, que vão enganar as ovelhinhas ali, enganar o rebanho, né? Então isso preocupava ele. Então ele alertava o quê? As lideranças, os pregadores, né? Aqueles responsáveis de levar a palavra, para ter zelo pela doutrina, zelo pelo ensino. Então ele alertava todo mundo ali, porque ele sabia do perigo. Pode passar, Pedro. Versículo 30. Pois é, nos dias de hoje acontece muito ainda, né? Ó, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha, irmãos, e que de entre vós mesmos, quer dizer, dentro, no nosso meio. Às vezes, vai se levantar de fora, levanta no nosso meio mesmo, irmãos. Pessoas usadas pelo inimigo, para atrair o que? Seguidores. Irmãos, é só, os irmãos ouvem rádio, né? Os irmãos ouvem rádio. É só os irmãos ligar na rádio, irmãos. Falso profeta mentindo. Só Deus está dando, Deus está fazendo. Homem de Deus, mulher de Deus. Às vezes a pessoa não quer compromisso nenhum com Deus. A pessoa não quer nada com Deus. Só quer ouvir ali coisas agradáveis. E a pessoa está falando ali, não, Deus é contigo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, massageando o ego, massageando o coração. Levando essas pessoas para o inferno, mas as pessoas querem ouvir. Abram aí Isaías 30. Isaías 30, qual é o versículo, irmão Roberto? Irmão Roberto sabe. Isaías 30, 10. Abram aí, irmãos. Isaías 30, 10. Pedro pode colocar também, Pedro aí. Isaías capítulo 30, versículo 10. Por que existem falsos profetas? Porque existem pessoas que querem isso, né? É a lei da oferta e da procura. Isaías capítulo 30, versículo 10. O Pedro já colocou aqui, irmãos. Olha só o que diz. Que dizem aos videntes. Videntes naquela época, irmãos, eram profetas também. Alguns profetas eram chamados de videntes também. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Ele estava falando assim, não quero saber não, esse negócio de santidade, negócio de santificação, não quero saber disso não. Pois é, não quero saber disso. E o povo também não queria, né? O povo não queria abandonar o pecado, a vida que vivia, falando, não quero saber do que é reto não, esse negócio de reto, de santidade, eu não quero ouvir não.
Irmãos. Aí olha, não profetizei para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Sabe o que ele está falando aqui de uma maneira simples? Ó? Fale para nós coisas agradáveis, coisas boas de se ouvir, coisas que vão massagear o meu coração, massagear o meu ego. E vede para nós enganos. Ou seja, mesmo que seja mentira. Não, fala aí, mesmo que seja mentira. O povo queria ouvir, mesmo que fosse mentira. Isso. Isso. Quais os princípios bíblicos? Busque o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar e trabalhe. Você vai viver do sol do teu rosto, né? Não mudou. Então, meus irmãos, o que acontece? Hoje em dia, quando eu vejo esses falsos profetas falando isso, e as pessoas dizem, glória a Deus, até chora, né? Até chora. Eu fico pensando assim, acho que as pessoas não estão nem acreditando nisso. Acho que elas mesmas não acreditam, mas querem ouvir. Mesmo sem acreditar, elas querem ouvir. Não é verdade, irmãos? Agora a palavra de Deus às vezes é o contrário, né? O efeito contrário no coração das pessoas. As pessoas mesmo sabendo que é verdade, não querem ouvir. A mentira, elas mesmo sabendo que não é verdade, querem ouvir. Agora a verdade, mesmo sabendo que é verdade, não querem ouvir isso não. Aí tem 2 Timóteo, né? Pois é. Aí 2 Timóteo também, né? Quando o apóstolo Paulo falou ali para Timóteo, para ele pregar a palavra, porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário terão coceira nos ouvidos, e ajuntarão mestres para si que fale segundo as suas próprias vontades, ou seja, fala aquilo que elas querem ouvir. Isso é uma profecia, né? Nos últimos tempos, o apóstolo Paulo fala que muitos não dariam ouvidos à sã doutrina, a doutrina saudável, teriam coceira nos ouvidos, não iam aguentar nem ouvir. Então quando prega a verdade, irmãos, eu tenho experiência com isso, irmãos, já viveram experiências assim também. Eu tenho experiência, irmãos, tem pregação que a gente faz que a pessoa não volta nem mais na igreja. Não volta mais na igreja. Eu falo, você pode até não voltar, mas saiu com a verdade. Até hoje é assim, né? Muitos não querem mesmo não. Então, irmãos, esse povo estava pedindo engano, né? Versículo 11, Pedro. Versículo 11. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Olha, fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Ou seja, não quero saber desse santo de Israel não. Esse Deus aí eu não quero saber não. É como falar, esse Deus aí é um estraga prazeres, né? Sendo que Deus, irmãos, Ele quer nos salvar, nos curar, nos libertar, nos dar coisas que nosso olho não viu, o ouvido não ouviu. O verdadeiro prazer está escondido em Deus. Às vezes nós achamos que nossa carne, né, sabe o que é prazer. Irmãos, nós não sabemos o que é prazer. O verdadeiro prazer está escondido ali em Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, né? A melhor coisa do mundo. A gente sente, que a gente se arrepia, a gente chora, né? Batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas. Tem experiência melhor do que essa? Não tem, irmãos. Isso não é emocionalismo nem nada, é uma experiência vinda diretamente do trono. Não tem coisa melhor. Agora imagine na glória. Na glória, por toda a eternidade, nós vamos estar sentindo essa presença. Alegre, sorrindo. Na glória nós vamos estar sorrindo, chorando de alegria, né? Chorando de alegria. Santo, 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 santo. A Bíblia fala que os anjos estão o tempo todo lá dizendo, santo, santo, santo é o Deus de Israel. Toda a terra está cheia da tua glória. Isso que é o verdadeiro prazer, né, irmãos? Está em Deus. Vamos lá, continuar. Continuando aqui, lemos Atos, né? Agora vamos ler também Gálatas, capítulo 1, versículo 8, sobre essa questão do outro evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo falou também sobre essa questão de pregar outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Alguém sabe o que é anátema? Amaldiçoado, né? Maldito, enganoso. Anátema é maldito. Então, meus irmãos, olha só. Isso aqui é interessante, que o apóstolo Paulo estava falando. Ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, considerado maldito. Então o apóstolo Paulo falou assim, mesmo que eu, né? Se eu mesmo chegar aqui e anunciar outro evangelho, a não ser esse que já está posto, pode me considerar maldito. Então nem o apóstolo Paulo, né, não poderia ali mudar, distorcer a palavra do Senhor, não, irmãos. Nem mesmo o apóstolo Paulo poderia não distorcer a palavra do Senhor. Podia vir um anjo do céu, né,
Se pregasse outro, podia considerar maldito, porque tem sim espíritos enganadores no meio do povo também. Vamos lá, subtópico 2. Qual eram os problemas de ordem doutrinária? Esse tópico aqui eu estava lendo, né, e eu já vi que nós já comentamos ele bastante nas outras aulas. Então nós vamos comentar aqui só rapidamente para passar para o próximo. Então diz assim, ó, quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Ó, irmãos, haviam os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos, ou seja, os costumes do mundo. Então o Evangelho, irmãos, o Evangelho ele provoca o quê? Uma transformação. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi o milagre da transformação. Transformou água em vinho. O maior de todos os milagres, o milagre mais importante é o milagre da transformação, porque sem transformação nós não somos salvos. Aí a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Muitas vezes a pessoa professa a fé em Jesus Cristo, mas continua com os mesmos costumes do mundo, né? Não quer renunciar. Então não está ali vivendo o evangelho verdadeiro, irmão. Está vivendo ali um evangelho falso, né? O evangelho verdadeiro, ele nos transforma, tem o poder de nos transformar, nos fazer arrepender, mudar nossa mente. A conversão é isso, é uma mudança de mente. É nova maneira de pensar, é nova maneira de agir, é nova maneira de sentir, nova maneira de olhar a vida, né? Olhar as pessoas com uma nova maneira, uma nova visão, nova maneira de se enxergar as coisas. E nós enxergamos com os olhos, como eu já falei, nós enxergamos com a mente no mundo espiritual. Então é a transformação da nossa mente que nos faz experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É uma metanoia, uma mudança de mente. É dar meia volta. Aquilo que a gente fazia, aí muitas vezes nós pensamos assim, aquilo que a gente fazia não fazemos mais. Além de não fazer mais, nós vamos fazer o contrário daquilo que a gente fazia. É igual o Zaqueu, né? Zaqueu, às vezes, ele extorquia dinheiro. Depois que ele se converteu, ele começou a dar dinheiro. Não, vou restituir. Começou a dar dinheiro ali, né? Quando nós estamos no mundo, muitas vezes nós falamos mentira, enganamos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós começamos a pregar a verdade. Então é fazer o contrário do que fazia outrora, né? Não viver da mesma maneira. Então na igreja de Corinto também estava tendo esse problema. E aqui dizia, ó, outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. Nas outras aulas nós já falamos de judaísmo e falamos de gnosticismo. Só para lembrar, judaísmo era quando eles queriam ali que a igreja ainda praticasse os rituais da lei, né, os preceitos da lei. Agora, é importante uma coisa, irmãos, quando nós falamos assim, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos mais por obras da lei. Aliás, nunca foi, né? Ninguém nunca foi salvo por obra da lei. Aí nós falamos, somos salvos pela graça. Mas isso não significa que a lei seja ruim, irmãos. A lei é boa. A Bíblia fala, a lei é boa, nós que não conseguimos cumprir ela perfeitamente. Mas ela é boa. Tem uma palavra difícil também, que eu vou ver se eu consigo falar aqui, que chama antinomismo. Ou seja, já que nós somos salvos pela graça, eu não tenho que obedecer lei nenhuma. Não preciso obedecer lei nenhuma, nem a lei dos homens eu preciso obedecer. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Sou salvo pela graça, sou livre. Isso é antinomismo, antinormas, né, antilei. Não, irmãos. A lei, ela serve para nos colocar freio também. A lei, ela serve para frear as nossas atitudes erradas também. Então, a lei só não serve para nos salvar. A lei não nos salva. Mas isso não significa que a lei seja inútil, não. A lei é importante também para frear as nossas atitudes erradas também. Deu para entender? Então, gnosticismo, irmãos. Gnosticismo, nós aprendemos, né, que existia uma crença naquele tempo ali, que só a alma e o espírito que era importante. O corpo não tinha importância nenhuma. Não importa o que eu fizer com o meu corpo, o que importa é a alma e o espírito. Posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Posso andar do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser. O que importa é a alma e o espírito. Só isso que importa para Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 5, versículo 23, fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos três, né? Nós somos uma triunidade, espírito, alma e corpo. E os três são importantes para Deus. Falamos da importância também do corpo, porque o corpo, ele é templo do Espírito Santo.
E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,12, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos lá, continuar. Vamos continuar. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Então, irmãos, aqui fala, infelizmente, né, é lamentável que nos dias de hoje ainda tem aqueles que vivem achando que a graça de Deus é uma permissão para viver de qualquer maneira. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Coloca aí, Pedro. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ó, nós somos livres, graças a Deus, né? Nós fomos chamados à liberdade. Mas olha o que diz também. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes, pode até, né? A gente pode até contrair um pouco, começar a ler o versículo ali. Nós fomos chamados para a liberdade. Aí nós falamos, oba, somos livres, somos chamados para a liberdade. Mas aí quando nós lemos o resto, não useis então da liberdade para dar o a carne. Aí chega murcha. Ah, não, pensei que eu ia poder fazer o que eu quisesse, mas não é, irmãos. Ó. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Porque liberdade não é libertinagem, né? A Bíblia, irmãos, Deus ele não é um estraga-prazeres. Uma das mentiras do Satanás é querer colocar na cabeça das pessoas que Deus é um desmancha-prazeres. Ah, o povo crente não pode fazer nada, o povo crente não se diverte, o povo crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, eu vivi as duas experiências, né? Muitos irmãos aqui também. Eu vivi as duas experiências. Eu, quando estava no mundão, né? Eu me embriagava, fazia o que eu queria. Irmãos, mas cadê a felicidade, a alegria? Era só aquela coisa mentirosa, ilusória, né? Por causa do efeito da bebida. Na hora do efeito da bebida era aquela alegria. Irmãos, era uma coisa tão maligna, que às vezes a gente comprava um tubo de bebida ali, né? De Presidente, misturava com coca, misturava aquele tubão lá de Presidente com coca. E quando estava tendo aquilo ali, presbítero, era uma alegria, todo mundo rindo, se divertindo e tal. E passa aí, passa pra mim, roda aqui, né? Que falava assim. Aí o que acontece, irmãos? Todo mundo é uma alegria. Quando acabava o tubo de Presidente, acabava a alegria. Acabava a alegria, irmãos. Nós ficava assim e agora, acabou. E às vezes de madrugada, não tinha nada aberto, não tinha mais dinheiro. Irmãos, aí vinha aquela tristeza, vinha aquele desânimo. Agora eu pergunto, onde que isso é a alegria? Isso é coisa do inimigo purinho, né? Então é uma falsa, irmão, sensação de alegria. Mas com Deus não. Com Deus, até o sofrimento é um sofrimento gostoso. Eu já experimentei isso. Deus está doendo, está aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo, Senhor, obrigado. E eu sei que é para o meu bem. Eu sei que é para algo ser trabalhado na minha vida. A Bíblia fala, a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Até a tristeza, segundo Deus, irmãos, é algo bom para as nossas vidas, não é verdade? Então, essa é a verdadeira paz, felicidade e liberdade, é estar com Jesus. Como que alguém pode dizer que é livre se for escravo do pecado? Jesus falou, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como alguém pode dizer que é livre se for escravo de um vício? Não conseguir ali, né? Se libertar daquele vício. Às vezes a pessoa é escravizada por um objetozinho desse tamanho, cigarro. Cigarro tão pequenininho consegue escravizar uma pessoa. Como é que a pessoa pode dizer que é livre? Livres somos nós. Porque hoje em dia nós podemos renunciar a essas coisas, né? E se alguém perguntar, você pode? Eu falo, posso, mas não quero. Posso, mas não vou fazer. Agora pergunta para um viciado de crack se ele pode largar o crack ali. Ele não consegue. Ele até quer, mas não consegue. Então isso não é liberdade, irmãos. Servir o pecado, servir a vaidade, né? Servir a sensualidade, servir a prostituição, ao adultério, servir a mamão, ao dinheiro, isso é liberdade? Não é liberdade, irmãos. Liberdade é quando nós temos o domínio sobre as coisas, não quando as coisas nos dominam. E às vezes no mundo nós temos o conceito errado. Eu costumo dizer, a escravidão de Deus é que liberta. A liberdade do mundo é que escraviza. A escravidão de Deus liberta e a liberdade do mundo escraviza. E às vezes nós não temos, né, esse entendimento, porque no mundo nós somos cegos espirituais. Mas quando a revelação chega, aí nós podemos enxergar.
Vamos lá. Subtópico 3, fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Glória a Deus. Tá. Glória a Deus, glória a Deus. Só uma palavrinha aqui, irmãos, em respeito aos anjos, né? Quando falamos de anjos, nós temos que evitar dois extremos. Tem aqueles que não acreditam em anjos. Só que os anjos, eles aparecem desde Gênesis até Apocalipse, né? Os anjos aparecem na Bíblia. Então, um extremo é não acreditar nos anjos, né? Nós temos que acreditar que a Bíblia fala. Outro extremo é adorar anjos. Porque às vezes, né, tá na igreja, tem um anjo aqui, um anjo ali, um anjo na porta, um anjo no púlpito, um anjo no som, um anjo não sei aonde, né, irmãos? Aí acaba ali virando aquela idolatria aos anjos. Os anjos são espíritos ministradores que Deus, ele usa também para ministrar sobre as nossas vidas também. Lá em Hebreus vai dizer, são espíritos ministradores que nos servem também nessa terra. Certa vez, né, João, ele teve a visão de um anjo e ele se prostrou perante o anjo, né? E o anjo falou, não se prostre perante mim, adore somente a Deus. Então, um extremo é ignorar os anjos, não acreditar. Outro extremo é idolatrar, né? Começar a adorar até idolatrar anjos, né? Os dois são errados. Então vamos aqui. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro. Olha a lição de hoje confirmando a palavra de domingo, né? Coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Irmãos, o conhecimento, quando nós adquirimos conhecimento, não é para nós aparecermos. O conhecimento é para Cristo aparecer. É para que a gente diminua, como diz o apóstolo João, né? Que eu diminua e ele apareça. Às vezes a pessoa tem um certo conhecimento e começa a desfazer de todo mundo, né? Começa a querer ser o sabidão, eu que sei de tudo. E não é, irmão. Isso aí não é de Deus, né? O conhecimento é para que Cristo apareça nas nossas vidas. Tópico 3, para encerrarmos. A igreja como guardiã da sã doutrina. Como eu falei, a maior batalha universal é entre a verdade e a mentira. A mentira o Satanás usa desde o tempo de Adão e Eva e até hoje usa. Lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, Satanás ele parece o quê? Enganando, né? Enganando ali o homem. Lá em Apocalipse, Satanás ele volta a aparecer. E ali ele volta a aparecer fazendo o quê? Enganando de novo, né? Enganando novamente. Enganando as nações. Então, desde o começo da Bíblia, ali da história da Bíblia, até o final, Satanás ele aparece enganando. Porque, irmãos, Deus é criador. E o Satanás, ele é imitador. A única criação que a Bíblia fala que foi de Satanás, que foi Satanás que criou, foi a mentira. Porque lá em João 8,40 vai dizer que ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, a única coisa que Satanás criou foi a mentira. Então vamos lá, subtópico 3 para encerrarmos. A igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustentava a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Olha, é o papel da igreja, né? Zelar pelo ensino, zelar pela sã doutrina. Nós temos duas evidências de que a palavra de Deus, irmãos, é fiel e verdadeira. Uma é uma evidência interna, porque a Bíblia fala que Deus ele usou homens inspirados pelo Espírito Santo, né, para escrever a palavra de Deus. Então tem uma inspiração divina. Deus ele usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, para nos trazer a palavra, né? Então tem um testemunho interior. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então isso é uma prova interna, é uma evidência interna de que a Bíblia é fiel e verdadeira. Outra evidência é uma evidência externa. Porque, irmãos, quantas vidas nós não conhecemos que foram transformadas pela palavra de Deus?
que nós olhamos assim, ó, nossa, antes essa pessoa era assim, era assado, foi para os caminhos do Senhor, está totalmente transformada, né? Então é evidência externa. Então existe a evidência interna e a evidência externa. Até mesmo cientistas já fizeram experimentos assim, ó. Eles colocaram metade, tinha vários pacientes ali doentes, né, com a mesma doença. Aí eles colocaram ali a metade de uns pacientes que tinham a doença, né, aqueles que oravam, que tinham fé, que professavam alguma crença, né, em Deus. Eles colocavam ali aqueles que oravam, aqueles que criam em Deus, de um lado, ficaram pesquisando ali, e aqueles que não oravam, né, que se declaravam ateu, que não acreditavam em Deus nem nada, irmãos. Aí aqueles que tinham a sua fé, que oravam e que tinham a sua fé, irmãos, a maioria deles, é claro que Deus sabe de todas as coisas, né? Crente também fica doente, crente também morre. Mas a maioria deles se recuperaram rapidamente, enquanto os outros ali, muitos nem morreram, né? A maioria, botaram metade, mas a maioria dos que criam ali, né, foram curados. E ali foi evidenciado cientificamente que a fé, ela é real, ela se torna uma realidade quando nós cremos em Deus. Isso é real nas nossas vidas, nos traz cura. Isso foi uma pesquisa científica, não foi nada cristã, religiosa nem nada, foi uma pesquisa científica que diz que a fé é importante sim na recuperação das pessoas doentes. Então, irmãos, é algo real, né? Não é algo de mentira. Então vamos lá, subtópico 2, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Então, além do conhecimento, né, da verdadeira doutrina, irmãos, não adianta a gente só conhecer se isso não se evidenciar através do amor. A Bíblia fala que o fim de toda lei é o amor. Quem ama, irmãos, não deseja mal para ninguém, né? Quem ama quer ajudar. Quem ama é paciente. Quem ama suporta. Quem ama é misericordioso. Quem ama não transgride a lei. Quem ama não vai querer ali atropelar ninguém na faixa de pedestre, que às vezes os motoristas ficam tão agoniados, né, que você passar alguém na faixa acelera, né? Então quem ama não vai querer fazer isso. Quem ama vai ter paciência, né? Então o fim da lei é o amor. Porque nós não conseguimos obedecer à lei, mas se nós recebermos o amor de Deus que vem através do Espírito Santo, nossas atitudes vão mudar sem a gente precisar se preocupar com preceitos, né, com leis, com regras. Porque quem ama não precisa ter uma cartilha ali dizendo o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o evangelho é isso. Pastor William, o evangelho é o que pode e o que não pode? Não, irmãos, o evangelho não é isso. Não é o que pode e o que não pode. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, nós somos transformados a tal ponto que nós não precisamos de ninguém ficar falando o que deve e o que não deve ser feito. Não precisamos ficar lendo nada, o que deve e o que não deve. Nós mesmos vamos procurar sempre fazer as coisas corretas, porque nós vamos ter amor dentro de nós. Isso é o evangelho, né? Religiosidade é você estar lendo ali, deixa eu ver, isso eu posso, deixa eu consultar aqui, isso eu não posso. Isso aí é uma religiosidade, irmão. Se você amar, a lei já está dentro da sua mente e do seu coração. Você vai sempre procurar fazer o certo, não prejudicar ninguém. O fim da lei é o amor. E essa foi a lei que Jesus falou que é a maior de todos os mandamentos, né? Subtópico 3, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Aqui, ó, 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Uma coisa importante, irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas, né? É contra os ensinos errados, mas não é contra sangue nem carne, como a palavra de Deus nos ensina. Não é chegar e ficar brigando com as pessoas, contendendo, não é nada disso. Nesse caso, o amor como o fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é o amor que procede de dentro para fora, não se tratando do mero sentimento. Então Deus tem falado muito, né, nesses dias sobre coração, e aqui na lição está falando mais uma vez a importância do coração puro. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Aquilo que nós estamos falando, né?
Um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Olha a importância do coração limpo. Coração limpo faz a gente enxergar as coisas de Deus, os ensinos, né, as revelações de Deus. Agora, o coração sujo, irmãos, bloqueia a nossa visão. A gente fica cego e a gente ainda acha que está certo, mas o coração está travado. Podemos dizer também que na Bíblia, que no reino espiritual nós enxergamos com o coração? No reino espiritual, no reino de Deus, nós enxergamos com o coração, né? Revelação. A Bíblia fala, seja a paz de Deus e juízo em vossos corações. Então nós enxergamos com o coração também. E o coração representa a nossa mente. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Conclusão da lição, diz assim a conclusão: a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor em Cristo. É o amor para em Cristo vivermos um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. O que diz, irmãos, que nós precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de zelarmos pela sã doutrina. Então, todos nós temos a missão de aprender e de passar para frente os ensinamentos corretos, zelar pelo ensino da sã doutrina. E eu dou graças a Deus, né, que a gente tem essa oportunidade de estarmos nesse estudo bíblico há tantos anos e nunca parou. Já teve dia, presbítero, de pouquinha gente, 1, 2, 3, né? E a gente lutando, perseverando, né? E graças a Deus, já passamos por 2 igrejas e esse estudo bíblico nunca parou. Tem pessoas que assistem pela internet que nunca pararam de assistir também, nunca pararam de estar estudando com a gente, e graças a Deus, até aqui Deus nos ajudou. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de Deus, esse foi o ensino nessa noite. Eu peço que os irmãos aplaudam o nome do Senhor Jesus nessa noite, irmãos, porque nós somos gratos